Se fosse sólido... Olá, amigos e amigas que gostam de cerveja. No ar, Se Fosse Sólido, da edição 98 do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto, que deveria ter sido publicado na sexta-feira, dia 3 de abril, apresentamos algumas receitas surpreendentes de acompanhamentos para o churrasco. Ah, mas ninguém está fazendo churrasco por causa da quarentena. Não. A gente está fazendo churrasco sozinho, uai. Não é isso? Só você e a sua família em casa, sem sair de casa. Infelizmente, sem convidados, mas o churrasquinho está rolando numa boa, sem problemas. Então, podemos dar uma olhada em algumas opções para incrementar o churrasco. A primeira delas é um super espetinho para agradar veganos e não veganos. É um espetinho com repolho roxo e maçã, acompanhado de molho de gorgonzola com iogurte. Olha, é sensacional, é sensacional. Para o molho, misture bem uma peça de gorgonzola de boa qualidade com um iogurte grego tradicional. Nesse caso, o molho terá ênfase no sabor do queijo gorgonzola. Você pode utilizar um iogurte grego com sabor, e aí a coisa vai ficar um pouco mais equilibrada. Os sabores mais recomendados são os de fruta vermelha e os de limão, para combinarem com o espetinho. O espetinho, você vai lavar bem o repolho roxo e cortar em pedaços médios, cada pedaço contendo várias folhas, fazendo cubos do repolho. Você vai destacar uma maçã. A maçã verde oferece um contraste de acidez melhor e também cortar em cubos. E aí você vai montar o espetinho com uma sequência: o cubo com as folhas de repolho roxo e um cubo de maçã verde. Outro cubo com as folhas de repolho roxo, um cubo de maçã verde. Vai passar um pouquinho de azeite e colocar na churrasqueira. O repolho tende a queimar nas bordas, então é um espetinho que você tem que estar ali sempre olhando para evitar que ele queime. A maçã ficará mais adocicada com o calor. Quando estiver no ponto, é só passar o molho e se deliciar, porque esse espetinho é espetacular. Segundo é o famoso abacaxi, mas não é qualquer abacaxi na grelha, não. Você vai cortar o abacaxi em fatias grossas de véspera e deixar na geladeira. Só que você vai botar numa vasilha de vidro com vinagre, sal, pimenta do reino, salsa, canela em pó e pimenta biquinho. Você vai marinar o abacaxi. Então, repetindo, você vai cortar o abacaxi em fatias grossas, colocar numa travessa de vidro, uma vasilha de vidro, e marinar com vinagre, sal, pimenta do reino, salsa, canela em pó e pimenta biquinho. Após essa marinada, no dia seguinte, aí sim você vai levar a churrasqueira, cortar em pedaços e servir não como digestivo depois do churrasco, mas como aperitivo de entrada, antes da linguicinha, ou até mesmo junto com a linguicinha e com as asinhas que a gente serve ali no início do churrasco. Legal? Então, abacaxi marinado para servir como aperitivo de entrada para o seu churrasco. E agora sim, para fechar o churrasco, vamos bolar uma sobremesa na churrasqueira. Uma sobremesa à base de figos. Em uma assadeira que possa ser levada à churrasqueira, você passa um fio de azeite. Coloque os figos cortados ao meio, com a parte interna virada para baixo. Coloque alguns pedaços de canela em pau também na assadeira. Sobre a brasa, abaixo da assadeira, coloque folhas de louro, louro que você usa na culinária, no arroz, no feijão e tal. Folhas de louro na brasa, que vão levantar uma fumaça perfumada e vão aromatizar os figos. Após alguns minutos,
coloca um cálice de vinho do Porto sobre os figos, ainda na assadeira, e deixa esse vinho do Porto evaporar, complementando a super combinação de aromas e sabores do figo com canela, aroma de louro e vinho do Porto. Depois é só servir para fechar o seu churrasco com chave de ouro. Esse foi o Se Fosse Sólido, da edição 98 do programa Sobre Cerveja, com o professor César Peixoto. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.